Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Como vão vocês? Tudo bem? Aqui pastora Andréa Tavares, da Kingdom Church. E nós estamos no nosso devocional de sexta-feira. Tivemos então ontem nosso devocional falando sobre pecado, o cuidado com o pecado, falando sobre o rei Davi. E continuamos na nossa série em 2 Samuel. Hoje nós vamos estar então falando sobre arrependimento. Nosso texto está em 2 Samuel, no capítulo 12, o versículo 13. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia online para que nós possamos ler juntos. 2 Samuel, capítulo 12, que diz assim, eu queria até ler um pouquinho mais aqui o texto, só um minutinho. Temos essas coisas às vezes, né? Vamos lá. 12, nós vamos ler o 13, mas vamos fazer aqui uma leitura um pouquinho antes. O versículo 12 vai dizer assim para nós: porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel, perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. A parte principal aqui, nosso versículo hoje vai ficar nessa parte. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Vamos lembrar um pouquinho desse texto? Com certeza você já ouviu na EBD, já ouviu ministrações. Davi, nós falamos ontem, né? Ele peca quando ele começa a olhar. Ele olha para Betseba, ele cobiça, ele permite que aquele olhar, né, o desejo desça ao coração e ele escolhe, então, vamos dizer assim, acolher aquele pecado, aquela concupiscência que começa aos olhos e desce ao coração. Então, Natã, instruído por Deus a ir procurar Davi, né, e falar com ele, contar então uma história sobre um homem, né, que tinha muitíssimas vacas, um rico que possuía muitas vacas, ovelhas, e um homem pobre que não tinha coisa alguma senão uma pequena cordeira. E aí Davi, ele fica irado quando ouve que aquele rico tirou a pequena cordeirinha do homem pobre. E quando ele fica irado e diz: esse homem merecia morrer, Natã, então o profeta, diz a ele: mas esse homem foi você. Por quê? Vamos lembrar que ele foi responsável pela morte de Urias. Ele manda que Urias estivesse à frente da batalha para que pudesse encobrir o seu pecado. Então ele mente, ele usa, né, de estratégias falsas para encobrir o seu pecado. E mesmo, né, vamos lembrar que a palavra do Senhor chama Davi dizendo que é um homem segundo o coração de Deus. Ele comete, nesse caso, um dos maiores erros da sua vida, quando ele adultera e é responsável pelo assassinato de Urias. E por esconder, né, tentar esconder durante um tempo esse pecado, Deus confronta ele então com Natã. E esse confronto, queridos, não foi para expor Davi publicamente, mas para levá-lo de volta ao lugar da comunhão. Então isso nos lembra e nos revela que Deus, ele não nos confronta para nos destruir, mas para nos restaurar ao lugar do propósito. Amém? Davi, ele ouve a repreensão de Natã e nesse momento, então, ele não se justifica. Nesse momento que Natã diz para ele que ele era esse homem, ele não foge e não transfere a sua culpa para ninguém. Ele declara: pequei contra o Senhor. Nesse momento, ele não arruma desculpas, justificativas, mas ele como eu poderia dizer, ele se
desnuda, vamos dizer assim, né? Ele se despe do seu orgulho, das suas máscaras, e entendemos então que esse é o verdadeiro arrependimento. Quando nós vamos ao Senhor num arrependimento genuíno, não é? Que não é por uma emoção, mas é verdadeiramente desejando mudar a direção. Então, algumas pessoas elas vão se sentir mal pelo pecado, mas elas não se voltam para Deus. Elas não se arrependem daquilo que fizeram. Então, outras vão tentar esconder, justificar ou até ignorar aquilo que fizeram. Mas quando nós desejamos o caminho da restauração, da santificação, ele vai começar quando nós reconhecemos o nosso erro. Então, quando Davi diz, pequei contra o Senhor, ali ele verdadeiramente sente o peso do seu pecado, ele reconhece o seu erro e ele confessa com sinceridade. Nós vamos ver, através do Salmo de Davi, né, no Salmo 51, a oração que Davi faz ao Senhor, né, com sinceridade, confessando, se quebrantando diante de Deus e decidindo, porque decidir é uma escolha, amados. Decide, então, abandonar o pecado. A Bíblia vai nos dizer em 1 João 9 que se confessarmos, se é uma condicional, se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Deus não vai apenas perdoar, Ele vai limpar, Ele vai restaurar, Ele vai recomeçar, né, aquilo que havia sido quebrado. E Deus não vai rejeitar um coração quebrantado e contrito. A palavra nos diz isso, né? Lá no mesmo livro de Salmos 51, versículo 17. Então, aquilo que nos afasta de Deus, né, que é o pecado, o arrependimento vai nos reaproximar do Senhor. Davi caiu, mas o Senhor o levantou através do caminho do arrependimento. Então, queridos, o que fica para nós aplicarmos na nossa vida? Que devemos confessar, não esconder, porque aquilo que nós escondemos nos aprisiona e o que nós confessamos ao Senhor nos liberta. Não justificar o nosso erro, porque a maioria dos seres humanos tentam sempre justificar. Lembra lá de Adão? Senhor, foi a mulher que tu me deste. Então, desde que o mundo é mundo, o homem tenta justificar os seus erros e transferir os seus erros. Deus não trabalha com desculpas, queridos. Deus trabalha com a verdade. Então, hoje, nesse dia que o Senhor está enviando essa palavra ao meu, ao seu, ao nosso coração, é hoje. Hoje é o tempo de aproximar-se de Deus. Hoje é o tempo de falar a verdade. Hoje é o tempo de confessar. Hoje é o tempo de nos arrepender. Nós não temos que esperar, queridos, o amanhã. Nós não temos que esperar melhorar as situações para nos aproximar de Deus. Vem como você está e Deus vai te tratar. Ah, eu tenho que largar isso, eu tenho que deixar aquilo. Venha como está. Deus é quem vai tratar com você. É claro que nós temos que escolher. Então escolha vir a Jesus hoje, não amanhã, não depois, porque a graça está disponível. Então receba essa graça, queridos. Recebam, meus irmãos, a graça que está disponível, favor e merecido sobre nós. A cruz já liberou esse perdão, o perdão suficiente para cobrir os pecados, qualquer que seja ele. Não importa o tamanho da queda, a graça de Deus é maior, ela é suficiente para cobrir todos os pecados. Eu creio assim. E você? Então permita que Jesus, hoje, Ele venha limpar e restaurar a tua vida. Pai,
Queremos reconhecer, Deus, a tua soberania, a tua majestade, a tua presença e reconhecer o quanto precisamos de ti, Jesus. Sonda os nossos corações, revela-nos aquilo que precisa ser tratado. Não queremos esconder nada de ti, Senhor, não que o teu Espírito nos mostre, Senhor, o que precisamos confessar e deixar. Perdoa os nossos pecados, nos purifica de todo pecado, Senhor. Cria em nós, como declarou Davi no Salmo 51, cria em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito reto. Que possamos escolher, Senhor, todos os dias, a tua presença, a tua verdade. Nos arrepender, confessar e deixar os nossos pecados, para que as nossas vidas sejam restauradas e plenas na tua presença. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Oh, aleluia, glória a Deus. Então, continuamos a convidar você, domingo, dia de Santa Ceia, na Kingdom em Niterói, também na Kingdom em Maricá. Então, acesse os nossos canais, Kingdom Church Niterói, Kingdom Church Maricá, sempre com uma palavra de Deus ao seu, ao meu, ao nosso coração. E amanhã, quando nós estivermos, mais uma vez encerrando, talvez, esse livro de 2 a Samuel, essa carta, esse texto, livro de 2 a Samuel, perdão. Então, nós vamos iniciar um novo livro. Então, que Deus te abençoe e te guarde. E até amanhã, sábado, quando estaremos juntos, fechando, então, esse livro de 2 Samuel. Deus te abençoe. Até lá. Shalom. Adonai.